E a Kailane, ela na época ela tinha um relacionamento, ela tinha 15 anos na época, e ela disse assim pra mim: mãe, eu vou pra uma festa de aniversário de uma menina de 14 anos, tal. Eu falei pra ela: tudo bem. Conversamos, dialogamos bastante naquele dia. E ali, numa dessas conversas, ela disse pra mim assim: mãe, eu não vou mais beber. Eu decidi que nós não vamos mais beber. E eu falei pra ela assim: filha, o mundo não tem nada a nos oferecer. E ela disse pra mim assim: não, eu sei, mãe, mas eu não vou. Eu vou pra festa, mas eu não vou beber. E eu falei: amém. Conversamos 1 hora. Basicamente, eu estava no shopping com o Renato pra comprar a roupa pra ele tirar as fotos e pro chá de bebê. E depois dessa conversa, era por volta de umas 2 horas da tarde, ela me mandou, por volta das 5h30 da tarde, 2 fotos do lado do rosto dela. E era nitidamente uma foto, havia uma luz clara e a outra era mais escura. E era exatamente, somente esse lado do rosto dela. E na hora eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim: filha, o que significa isso? Liguei pra ela e ela falou assim: nada, mãe, é só uma foto. E aí eu conversei com ela já estava na festa, ela me mostrou a festa, como é que era, e ela falou: nossa, tem um robô, é bem legal. E aí a gente conversou bastante, ela falou assim pra mim: eu não bebi, mãe. Eu falei: tá bom. Conversamos, depois estava muito barulho, desligamos o telefone, e ali, por volta de umas 7h30 da noite, ela me mandou 2 mensagens, visualizações únicas, e apagou. E aí eu peguei e mandei assim pra ela: tá tudo bem? Tava tudo bem até agora, não tô te entendendo. E ali ela me mandou assim na mensagem: tá tudo bem, eu só queria dizer que te amo. E ali, depois dessa mensagem, ela mandou 2 áudios pra mim. E um áudio ela manda assim: mãe, eu queria te pedir perdão por eu ser ingrata, te dizer que te amo muito mesmo. Eu amo meu pai, amo minhas irmãs, que Deus te guarde e que Deus me guarde. E depois dessa mensagem, eu falo que foi a última mensagem de voz que eu ouvi da voz da Kailane, que quando a Kailane nasceu, que Deus me entregou, né? Mãe, eu te amo e te amo muito mesmo. Ali foi a última vez que eu ouvi a voz dela da maneira que Deus trouxe ela pro mundo pra mim. E eu fiquei meio apreensiva, mas descansei em Deus. E fui dormir. E ela já ia chegar da festa, eu fui dormir. E quando foi por volta de uma 00:30, meu celular começou a tocar desesperadamente. E iPhone silencioso não toca as 3 primeiras vezes, né? E depois ele começa a tocar, de insistência da pessoa. E ali eu sentei na beira da cama, quando eu olhei o nome no visor, eu sentei na beira da cama e foi nitidamente a voz de Deus. Eu ouvi o Senhor dizer: não é pra morte, e sim pra glória de Deus. E ali eu senti uma paz tão grande dentro de mim. E quando eu atendi o telefone, a pessoa do outro lado disse assim pra mim: o seu esposo tá aí? E quando ela disse isso pra mim, eu já sabia que tinha acontecido algo, porque Deus já tinha me falado. E eu falei pra ela assim: o que aconteceu com a minha filha? Ela falou: nada. O seu esposo tá aí? Eu falei: o que aconteceu com a minha filha? Ela disse assim pra mim: nós sofremos um acidente de carro, bateram no meu carro, a Duda só tá desacordada. Mas ela precisou ir de ambulância pro hospital e precisa de um responsável legal lá e um documento dela. Eu lembro que eu acordei meu marido, levantei da cama, eu falei assim pra ele: marido, a Kailane sofreu um acidente de carro, mas tá tudo bem. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas se Deus havia me dito que não era pra morte, e sim pra glória do nome dele, não havia o porquê do desespero. E ele levantou, ele falou: mas ela tá onde? E aí ele foi pro hospital onde ela estava. E chegando lá, ele pediu pra autorização pra poder pôr a mão nela. E quando ele pôs a mão nela, ele falou: filha, o papai tá aqui. E ali, creio eu, que ao ouvir a voz dele, ela entrou em adrenalina. Ela teve uma parada cardíaca na hora, na frente dele. Precisou reanimar ela. E aí pediram pra entubar ela. E quando entubaram, foram pra entubar ela, ela começou a sair sangue pelo nariz e pelo ouvido. E aí eles disseram: aconteceu algo na cabeça. Corre, vamos fazer uma tomografia.
E quando eles foram fazer essa tomografia, foi descoberto que ela teve um traumatismo craniano gravíssimo. E o médico disse pra ele, a gente precisa entrar pro centro cirúrgico com ela. A sua filha tem 10% de chance de sobreviver. E ele disse pro meu marido assim, nós vamos fazer a cirurgia dela por protocolo hospitalar. Mas hoje é minha folga. E eu não vou sair daqui, porque eu vou assinar o atestado de óbito dela. E ali meu esposo ligou pro meu pai, pra minha mãe. Foi meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada pro hospital. E ele voltou pra casa. E eu estava exatamente no mesmo lugar, sentada, orando e pedindo ao Senhor. E eu creio que no mundo espiritual, nós somos a autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E eu falava assim, Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. O Senhor disse que a minha filha, através da dança dela, ela iria tocar pessoas. Pessoas seriam curadas, pessoas seriam restauradas. E eu falava para Deus, o Senhor disse para mim que eu iria gerar e que seria o ano da porção dobrada, que eu ia viver o dobro do dobro. Não tem como o Senhor me dar 3 filhas e levar uma embora. A matemática não bate, Deus. E o Senhor falava ao meu coração, aquieta a tua alma, não é para morte, e sim para a glória de Deus. E eu lembro que eu disse para Deus, e se ela morrer hoje, ela vai pro inferno. E não é essa a promessa que o Senhor me fez. E o Senhor dizia para mim, aquieta a tua alma. Não é pra morte, é pra glória de Deus. E quando o Renato chegou e ele disse pra mim, é muito grave. Eu falei pra ele, eu não quero saber. Deus falou pra mim que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E ele disse pra mim assim, você não está entendendo. E eu lembro que eu gritei com ele, eu disse pra ele, Deus falou pra mim que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E ali ele saiu de dentro do quarto chorando. E eu continuei orando. E eu falava, Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. E a todo momento o Senhor falava, não é pra morte, e sim pra glória de Deus. E eu lembro que quando minha mãe chegou, a minha mãe chegou com a minha mãe de coração. E minha cunhada e minha mãe entrou dentro do meu quarto, com uma cara de luto. E eu lembro que eu olhei pra cara dela e falei assim pra ela, que cara de luto é essa? Melhora essa cara. E aí ela falou assim pra mim, tá doendo. Eu falei, tá doendo em mim também. Mas o meu Deus disse pra mim que ela não vai morrer. Qual é o Deus que você serve? O que você me ensinou? Porque algo que eu vivi, hoje a fé que eu tenho partiu da vida da minha mãe, da minha avó, é um legado. E eu falei pra ela, agora é a hora de nós manifestarmos a nossa fé. E aí ela melhorou o rosto. Eu lembro que ela secou as lágrimas e eu falei assim pra ela, vamos orar. E a minha cunhada falou pra mim assim, cunhada, você não está entendendo. É muito grave. E eu falei assim pra ela, eu não quero entender. Eu não quero ouvir o que você tem a me dizer. Deus falou que ela não vai morrer. E ela não vai morrer. E ali elas saíram de dentro do quarto e eu continuei orando. O acidente foi de domingo pra segunda. Eu fiquei segunda, terça, quarta-feira orando. Quando foi na quarta-feira, eu fui pro culto. Dentro do meu quarto, a minha oração era, Thalita Cumi, levanta-te menina. Kailane, venha para fora. Eu não me desesperei. Eu fiquei em paz. E eu falei, Senhor, eu preciso estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Meu socorro é o Senhor. E chegando no culto, eu lembro que Deus usou a vida de uma amiga minha. E ela me abraçou e ela falava assim na oração dela, nós chamamos agora, Kailane, venha para fora. Thalita Cumi, levanta-te menina. Ali pra mim, era nitidamente Deus me respondendo. Era a resposta que eu precisava. E eu falei, o Senhor está ouvindo meu clamor. Porque era a minha oração. Não tinha como ela orar, falar as mesmas palavras. E eu creio que o Deus que eu sirvo era o mesmo Deus. Então ele estava respondendo. O céu estava me respondendo. E quando chegou no final do culto, o nosso pastor nos chamou diante da igreja. E ele disse assim, vamos orar como igreja. A Kailane sofreu um acidente de carro. Mas nós agora vamos declarar como igreja. E a oração foi, no mundo espiritual, não à distância, nós chamamos agora, Kailane, venha para fora, no poderoso nome de Jesus. E eu creio que foi naquele momento que o Senhor liberou e deu ordem aos anjos dele pela vida da Kailane. E ali, naquela oração ainda, Deus usou a vida dele para dizer que seria cura completa e restauração completa. E se passou o dia, na quinta-feira, eu passei muito mal, minha pressão baixou muito, precisei ir para o ponto-socorro
pro hospital. Cheguei lá, fiz todos os exames. As meninas, as minhas trigêmeas estavam perfeitas. E um casal de amigos, nós foram no hospital. E quando ele chegou no hospital, esse casal chegaram no hospital, eles disseram assim, nós não imaginávamos que nós iríamos àquela cena. Mas a palavra é, Talita cumi, levanta-te, menina. E eu disse assim, obrigado, Senhor. Na sexta-feira, 4 dias após o acidente, assim como o milagre de Lázaro, eu fui para o hospital. Sem medo, eu fui com a fé, com o óleo de unção, naquele corredor, que era frio, sombrio. Mas eu disse para Deus, Deus, eu não vou olhar para ela no cenário que ela está agora. Me faça olhar pelos olhos da fé, assim como diz a tua palavra. E eu entrei, estava ela lá. Um corpo estirado, desacordado, dopado, cheio de medicações, a cabeça raspada, minha filha linda, ela amava fazer unhas, cílios, estava perfeita. Tinha uma vaidade com aquele cabelo e aquele cabelo raspado. E eu entrei e eu falei assim para ela, filha, você está linda. A mãe veio te ver. As suas irmãs também vieram te ver. Eu vou orar por você. Eu vou te ungir. Nós vamos cantar um louvor. E eu vou embora. Porque em breve você estará em casa. Diante daquele cenário, era impossível isso acontecer. A medicina dizia que se ela sobrevivesse, ela ficaria em estado vegetativo. E eu me lembro que eu ia a cada 2 dias, mas quando eu não estava lá o Paulo, que é meu pai de coração, minha cunhada Tamires, que não largaram a minha mão em nenhum momento. Eles faziam escala para estar lá no hospital, para não deixar a Kailane sozinha. E eu fazia chamada de vídeos. Eu entrava em guerra espiritual todas as noites. Todas as noites eu acordava orando. E eu falava, Senhor, em nome de Jesus. E via seus anjos lá naquele lugar. O cenário era de morte. O diagnóstico era de estado vegetativo. Todos os dias que o Paulo estava no hospital, o médico dizia, prepara a mãe, que de hoje ela não passa. A Kailane, ela não respondia. 12º dia, prepararam para poder fazer o procedimento de colocar uma traque nela. E não foi feito, porque ela respondeu. E ali, eu lembro que muitas coisas foram ocultas, não me disseram, né? E eu lembro que quando eu perguntei isso pro Paulo, por que ele não me disse isso, ele falou assim pra mim, porque eu já sabia a sua resposta, que você ia dizer, o meu Deus não vai deixar isso acontecer. E foram se passando os dias, 32 dias de hospital, 16 de UTI, depois foi pra enfermaria, e eu me lembro que foi necessário preparar um quarto hospitalar. Eu já estava bem barriguda das trigêmeas. E quando a Kailane chegou em casa, que eu coloquei a mão no controle para bater, para abrir a garagem, Deus me fez lembrar de uma promessa que ele havia me feito 2 meses antes do acidente. Na primeira célula que nós fizemos na nossa casa, Deus usou uma irmã para dizer, Deus vai trazer um grande presente na porta da sua casa. E quando parou a ambulância, Deus falou ao meu coração, está aí o seu grande presente. E ali eu chorei muito, porque eu falei, Deus, muito obrigado. Kailane, realmente, ela chegou em casa em estado vegetativo. A Kailane não tinha expressão de nada, fazendo uso de fraldas, não se alimentava, fez uso de uma sonda gástrica para alimentação, babava o dia inteiro, um olhar fixo. E eu falei para Deus, eu não vou olhar ela assim. Eu vou olhar ela por aquilo que o Senhor me prometeu. Cura completa e restauração completa. Fiz aluguel de cama hospitalar. Falei assim, 30 dias. Se preciso for mais 30, mais de 2 meses essa cama não passa na minha casa. O cenário era impossível. Mas para Deus nada era impossível. Tivemos uma visita de um apóstolo na nossa casa do Canadá. Tive as trigêmeas em 8 de setembro. Tive uma complicação no parto. Precisei ficar internada por 10 dias. A Kailane chegou em casa dia 18 de agosto. As trigêmeas nasceram dia 8. Eu tive um mês depois, recebi meu primeiro vídeo que o Paulo mandou. A Kailane, 30 dias depois de estar em casa, subindo as escadas pro quarto dela.
O cenário era impossível, mas para Deus não era. E ali eu fiquei muito feliz. Renovei o contrato da cama por mais um mês. E quando fez 2 meses, aquela cama já não fazia mais parte da minha casa. E aquela menina que não tinha chance de sobreviver, sobreviveu. Após a cirurgia, 10 minutos de vida. Após sobreviver, estado vegetativo. Sobreviveu, já estava andando, estava 63 dias após se alimentando via oral. O Senhor começou a fazer várias coisas, grandes coisas. Recebemos uma visita de um apóstolo do Canadá na nossa casa. Ele disse assim, numa live que eu estava assistindo do culto: amanhã será culto de cura, traga os enfermos. E eu falei assim para minha pastora: eu vou levar a Kailane. A Kailane, ela gritava quando ela se via no espelho. Ela não podia ver gente, mas eu disse: eu vou levar ela para a igreja. Deus disse que é dia de culto de domingo, é de cura, e eu vou levar. E tinha fé que Deus poderia fazer isso. E o apóstolo disse: não precisa, nós iremos até você. E quando ele chegou na minha casa, ele orou pela minha filha. E ele disse assim pra mim: a partir de hoje, filme tudo. Tire foto de tudo. Porque você vai sentir o amor de Deus através da cura da sua filha. O tempo vai ser rápido. Você não vai entender, mas tire foto de tudo o que você vai viver. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a se sentar à mesa. Aquela menina que não podia fazer nada, ela estava correndo, porque um belo dia eu acordei pela manhã e eu falei: hoje eu vou te pôr pra correr no corredor. Coloquei e segurei pelos braços dela e saí correndo. As trigêmeas já tinham nascido, perfeitas, com saúde. Tiveram que ficar na UTI por 29 dias para ganho de peso somente, porque Deus estava cuidando de tudo que Ele estava fazendo. E eu sei que todas as vezes eu penso, se eu tivesse me desesperado, talvez eu teria perdido as trigêmeas. Ao chegar no hospital, visto ela ter uma parada cardíaca, talvez eu poderia ter perdido ela também pela falta de desobediência. E se eu sabia quem era Deus na minha vida, e se eu reconhecia a voz do meu pai, eu precisava somente confiar e descansar. E foi exatamente isso que eu fiz. E o Senhor começou a fazer grandes coisas. A Kailane começou a pular, a Kailane começou a fazer coisas que era impossível aos olhos humanos. E o tempo foi passando, ela teve um afundamento na calota, né, craniana. Ela ia precisar fazer a reconstrução. Estávamos nós prestes a fazer a reconstrução em janeiro de 2024 e remarcaram. Fiquei muito bravo. Liguei no hospital, reclamei. Quando eu desliguei o telefone, o Senhor falou assim pra mim: há um tempo determinado pra todas as coisas. E aí o Senhor me fez lembrar que eu dizia pra todo mundo que Deus não ia dividir a glória dele com ninguém. Porque as pessoas diziam que talvez quando ela recolocar a calota, ela volte a falar. E era só o que faltava pra mim, ela voltar a falar. E eu peguei e entrei em arrependimento. Eu me arrependi porque eu falei assim: Deus, o diagnóstico era terrível. Tantas coisas que não iriam acontecer. Aconteceu tudo ao contrário. E às vezes eu tô sendo ingrata, esquecendo de te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Me perdoa, Deus. E passou os dias. A cirurgia estava marcada para o dia 29 de fevereiro. Dia 19 de janeiro, dia 18 de fevereiro, a Kailane tinha uma consulta com um médico, no qual nós falamos sobre a reconstrução. E aí o Paulo disse assim pra ele: possa ser, doutor, que quando botar a calota, volte a fala. Ele disse assim: pode parar, isso é sequela. E na hora que ele disse isso, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. E aí quando eu saí da sala, eu falei assim pro Paulo: você sabe que a Kailane veio pra confundir aquilo que pra medicina era impossível, né? E pra mostrar que Deus não mudou, que Ele continua o mesmo. E eu falei pra ele, assim como diz a canção, vai ser tão lindo. Eu creio que é isso que eu vou viver. E fomos embora. Isso foi dia 18 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, estava eu numa chamada de vídeo com a Cíntia, conversando normal. E nessa chamada de vídeo, a Cíntia disse assim pra Kailane: o meu nome vai ser o nome mais difícil e o último nome que você vai dizer. Porque o meu nome tem muito... vai ser o mais difícil pra você. E quando a Cíntia terminou de falar, ela de forma simples e rápida, ela disse assim: Cíntia.
Deus do céu. E ali eu falei assim pra ela, você ouviu, menina? E eu comecei a chorar. E eu me lembro que eu comecei a colocar todo mundo nas chamadas de vídeo. Porque eu falei assim, as pessoas precisam ver o que Deus está fazendo. E aí a Kailane ficava assim, Cíntia, 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 a todo momento. E foi lindo. Pra mim, já estava sendo lindo o que o senhor estava fazendo. E quando foi pela manhã, do dia 20, eu estava fazendo um café da manhã, adorando ao Senhor, cantando a Ele a honra, a Ele a glória. E quando eu olho pra trás, a Kailane tinha descido a escada. E eu falei assim pra ela, filha, por que você desceu sozinha? É perigoso. Falta uma semana para sua cirurgia. Tem que tomar cuidado. E aí ela falou assim pra mim, com gestos, eu desci a escada. Simples. E ali eu falei assim, senta à mesa, vamos tomar café. As trigêmeas estavam na creche, Renato sentado na mesa, e eu comecei a cantar aquele louvor, aquilo que parecia impossível. E quando eu falo, todas as vezes, é nítido. Parece como que se eu estivesse voltando lá atrás. E aí eu cantei aquilo que parecia impossível. E quando entra na parte que fala, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. A Kailane começou a cantar essa parte do louvor. E ela falava assim, sou um milagre e estou aqui. Com dificuldade, mas era nítido sentir a presença de Deus dentro da minha casa. E eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu faço. Se eu tiro foto para que as pessoas possam ver, se eu filmo para que as pessoas se testifiquem que Deus não mudou, ou se eu adoro junto. Te admiro. E eu fiz tudo junto ao mesmo tempo. Eu lembro que eu me prostrei ao chão e eu comecei a adorar o Senhor. E eu comecei a filmar. E naquele dia, dia 20 de fevereiro, o Senhor me marcou de uma forma maravilhosa. E ali eu não conseguia fazer mais nada. Eu lembro que eu sentei no quintal e eu ficava olhando pro céu. Eu falava assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu liguei pra todo mundo de novo, uma vez mais, pra mostrar pras pessoas que Deus estava fazendo um milagre. Passamos pelo procedimento, uma semana depois, da reconstrução da calota craniana. E o meu único pedido pra Deus foi, Senhor, só me deixa ouvir a voz dela quando ela voltar. E foi lindo. A cirurgia ia demorar por volta de 3 horas. Demorou 1h40. Quando eu entrei no pós-cirúrgico, eu me lembro que eu parei o pé no pós-cirúrgico, na porta. Ela estava na penúltima cama lá atrás. E quando eu olhei assim, ela estava com a mão levantada. E ela falava, gratidão, gratidão e gratidão. E quando eu cheguei perto dela, ela abriu os olhos, ela olhou pra mim e fez assim, mãe, eu te amo. E eu falei assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque só o Senhor poderia fazer isso. E ali nós passamos por mais esse processo. Hoje, pra honra e glória de Deus, vai fazer quase 3 anos já que nós estamos passando por isso. A Kailane, ela continua fazendo fisioterapias. Ela faz fisioterapia toda semana. Ela faz TO. Ela faz fono. Agora ela começou a passar com um psicólogo também. Mas o que me faz ser grata ao Senhor é porque, assim como eu falo que eu amo a história de Maria, assim como o Senhor escolheu Maria para viver tudo que ela viveu, eu creio que Deus me escolheu para viver tudo que eu vivi, para a glória de Deus. E nenhuma das promessas do Senhor, elas voltaram vazias na minha vida. Lá atrás, o Senhor me prometeu que a minha filha, através da vida dela, muitas pessoas iriam ser tocadas. Mas eu achava que era pela dança, mas não foi. Mas mesmo assim, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus todas as manhãs, porque ao acordar, eu tenho milhares de mensagens de pessoas dizendo obrigado por testificar
a minha fé. Obrigado por me fazer acreditar novamente que Deus existe. Por me fazer acreditar que novamente eu posso sim recomeçar. Que Deus, ele não mudou. E através da vida da minha filha, através do milagre que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Assim como o Senhor me prometeu lá atrás, que de nada eu teria falta para as minhas filhas. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho, sim, eu fui patrocinada por uma marca de fraldas. Sim, as minhas filhas, elas ganharam muitas coisas, muitas coisas. Sim, Deus levantou muitas pessoas que só me viram pela internet. Nunca me conheceram pessoalmente, mas que o Senhor usou para abençoar a minha vida. Sim, as minhas filhas, elas ganham roupa de uma marca. A cada semana eu recebo um pacote de roupa, assim como o Senhor me prometeu. E isso não quer dizer, eu não quero dizer sobre ganhar coisas. Eu não estou querendo dizer sobre coisas, objetos, mas sim sobre um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que cumpre aquilo que era impossível aos olhos humanos. A palavra de Deus diz que não há nada impossível para Ele. E eu vivo diariamente um testemunho para a glória de Deus, porque todas as vezes que eu saio para falar sobre o amor de Deus, todas as vezes que alguém me pergunta se é fácil viver, assim como diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu falo, Senhor, me dá o seu bom ânimo, seja o meu sustento, porque não foi fácil ver a minha filha saindo de casa perfeita e voltar 32 dias depois da maneira que ela voltou. Não foi fácil entender os planos de Deus, mas confiar, obedecer. Sim, essa foi a minha escolha e essa foi fácil. Porque uma vez que nós sabemos, que você sabe, uma vez que nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, tudo se torna mais fácil. Por mais que o cenário seja difícil, por mais que as lutas pareçam impossíveis, para mim é gratificante viver tudo que eu tenho vivido. Olhar para minha casa hoje é olhar para a bondade de Deus todos os dias. Todos os dias eu agradeço a Deus por tudo, tudo. E eu celebro todas as conquistas. Os diagnósticos não acabaram, mas uma vez que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Para uma menina que tinha 10% de chance de sobreviver, 10 minutos de vida, se sobrevivesse, ficaria em estado vegetativo. Sobreviveu. Está fazendo tudo o que está fazendo. O que é mais um novo diagnóstico? Recentemente, eu descobri que ela perdeu uma boa parte da massa cefálica do lado esquerdo. Foi o lado que foi afetado. E um próprio médico disse para mim, agradeça todos os dias, porque por tudo isso aqui de massa que sua filha perdeu, a sua filha é um milagre. Não era para ela estar fazendo nada do que ela está fazendo. E também eu recebi um novo diagnóstico de que ela perdeu a visão bilateral. E ela só enxerga para frente. Mas, uma vez que Deus prometeu cura completa e restauração completa, eu creio que Ele é fiel para cumprir. E que diagnóstico nenhum será destino diante de um Deus tão grande, que é o Deus que eu sirvo. Meu Deus. Nossa, Ju, eu não tenho palavras para te agradecer por esse testemunho. Que força, que ativação de fé.